Você já se perguntou quem era o Leviatã? A grande criatura marinha que aparece em alguns textos bíblicos. Será que ele era um animal real ou apenas uma figura de linguagem? Será que ele tinha alguma relação com o diabo ou com as forças do mal? Essas são algumas questões que muitos estudiosos e curiosos tentam responder há séculos. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês as diferentes visões sobre o Leviatã baseadas nas Escrituras. O Leviatã é uma palavra hebraica que significa monstro marinho, dragão ou grande réptil aquático. A Bíblia usa essa palavra em 6 passagens do Antigo Testamento, mas nem sempre com o mesmo sentido. Em algumas passagens, o Leviatã parece ser um animal literal, como um crocodilo, uma baleia ou um dinossauro. Em outras passagens, o Leviatã é usado como símbolo das forças do mal e do caos, que se opõem contra Deus e a sua criação. A descrição mais detalhada do Leviatã está no livro de Jó, capítulo 41. Neste capítulo, Deus fala com Jó sobre a grandeza e a sabedoria de suas obras, e usa essa criatura como um exemplo de sua soberania e poder. Deus descreve o Leviatã como uma criatura enorme, forte, resistente e temível, que não pode ser domada e nem capturada pelos homens. O Leviatã tem dentes afiados, escamas duras, olhos brilhantes e fogo saindo de sua boca e nariz. Ele faz a água ferver por onde passa e deixa um rastro luminoso. A origem do Leviatã é incerta. Alguns estudiosos acreditam que ele foi criado por Deus no 5º dia da criação, junto com as outras grandes criaturas do mar. Outros estudiosos sugerem que ele foi uma das primeiras criaturas a se rebelar contra Deus, junto com Satanás e os anjos caídos. Nesse caso, ele seria uma das fontes do mal no mundo. Muitos sugerem que o Leviatã foi influenciado por mitos antigos de outras culturas próximas. Por exemplo, na mitologia babilônica, havia um monstro chamado Tiamat, que era uma deusa do mar e da escuridão. Ela era a mãe dos deuses e dos monstros, mas se revoltou contra eles. O deus Marduk lutou contra ela e a dividiu em 2 partes, formando o céu e a terra com o seu corpo. Essa história pode ter inspirado a ideia de que Deus lutou contra o Leviatã e o derrotou. O significado do Leviatã varia de acordo com o contexto em que ele aparece na Bíblia. Em alguns casos, ele pode representar um animal real ou imaginário, que mostra a grandeza e o poder de Deus sobre a natureza. Em outros casos, ele pode representar uma força maligna ou caótica, que desafia a autoridade e a ordem de Deus. No livro de Jó, o significado do Leviatã é mostrar a Jó que ele não pode compreender e nem questionar os planos e os propósitos de Deus. Jó era um homem justo que sofreu muito, sem saber o porquê. Ele queria que Deus lhe desse uma explicação e um julgamento, mas Deus não respondeu às suas perguntas diretamente. Em vez disso, Deus mostrou a Jó as maravilhas da sua criação e lhe perguntou se ele pode fazer ou entender algumas delas. Entre essas maravilhas estava o Leviatã, uma criatura que nenhum homem pode dominar ou capturar. Deus então falou com Jó no capítulo 41 e disse: "Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou tomará tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpeios de pescadores?" Se Jó não podia nem mesmo lidar com Leviatã, como ele poderia lidar com Deus? Jó reconheceu que Deus era soberano e sábio, e se arrependeu de ter falado sem conhecimento. No livro de Salmos, o significado do Leviatã é celebrar a vitória e a salvação de Deus sobre os seus inimigos. O salmista louva a Deus por ter dividido o mar e esmagado as cabeças do Leviatã. Ele também se alegra em ver
que Deus alimenta o Leviatã com suas mãos, mostrando que ele tem todo o controle sobre ele. O Leviatã, nesse caso, pode representar as nações pagãs que oprimiam e atacavam Israel. Em Isaías, o significado do Leviatã é anunciar o juízo e a restauração de Deus no fim dos tempos. O profeta diz que no dia do Senhor, Deus castigará o Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. O Leviatã, neste caso, pode representar o diabo e seus aliados, que se opõem a Deus e ao seu reino. Deus irá derrotar definitivamente o mal e estabelecer a sua paz e a sua justiça na terra. A aplicação do Leviatã para nós hoje é nos ensinar algumas lições importantes sobre Deus e sobre nós mesmos. A primeira lição é que Deus é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Ele tem o poder e a sabedoria infinitos, e ninguém pode se comparar ou se opor a Ele. Ele faz tudo conforme o seu propósito e para a sua glória. Nós devemos reconhecer a sua grandeza e o adorá-lo com reverência e gratidão. A segunda lição é que Deus é o juiz e o salvador de todos nós. Ele sabe de todas as coisas e julga com justiça. Ele permite que o mal exista por um tempo, mas ele também tem um plano para vencê-lo. Ele oferece perdão e salvação aos que se arrependem e creem em seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar do pecado e da morte. Nós devemos confiar na sua graça e esperar na sua promessa. A terceira lição é que Deus é o nosso refúgio e a nossa esperança. Ele cuida de nós e nos protege dos perigos deste mundo. Ele nos dá forças e coragem para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos da vida. Ele nos consola com a sua presença e nos guia com a sua palavra. Por isso, nós devemos buscar a sua vontade e seguir o seu caminho. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima.